Nós sabemos que qualquer ato administrativo e o ato de indicação, o ato administrativo, deve respeitar os princípios constitucionais para tanto. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E faço, para não tomar muito tempo, de breve logo as duas citações que referi. A primeira delas data de 16 de outubro de 22. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo, essas pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro, se tiver uma nova Constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas terem limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes. A pergunta que faço, absolutamente direta e objetiva, doutor Cristiano Zarin, é se o senhor se dará por suspeito ou impedido nos feitos em que participar ou tiver conexão o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta é objetiva porque o vínculo que une Vossa Excelência e o presidente da República extrapola o mero conhecimento pessoal do seu currículo e da sua qualidade. Há uma relação profissional, Vossa Excelência prestou, e salvo engano ainda presta, serviços de advocacia ao senhor presidente da República. Então, é uma pergunta absolutamente central. Eminente senador Alessandro Vieira, Vossa Excelência me fez um questionamento sobre impedimento e suspeição. Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa, em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim, isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema de justiça. E o sistema de justiça, ele funciona justamente por conta da sua credibilidade. Então, todas as medidas que eu possa adotar para assegurar a credibilidade do sistema de justiça, eu adotarei, até porque defendi na minha carreira como advogado, como é público notório, que esses critérios, que esses mecanismos fossem efetivamente utilizados para garantir a todo e qualquer cidadão um julgamento justo, imparcial e independente. No caso de suspeições e impedimentos futuros, se aprovado por esta Casa, evidentemente que eu terei que analisar o conteúdo do processo, saber qual é o tema em discussão, saber quais são as partes envolvidas e aí aplicar exatamente o que diz a lei, particularmente o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Já disse aqui e lembro que este Congresso, inclusive, estabeleceu mecanismos adicionais para as hipóteses de impedimento e suspeição que estão previstas no Código de Processo Civil.
Há uma discussão também em tramitação no próprio Supremo sobre o alcance dessas regras, mas, de qualquer forma, elas estão previstas e, da minha parte, reafirmo, serão cumpridas na integralidade.